Olá pessoal, tudo bem? Hugo, vamos começar esse nosso bate-papo pelo cenário global. O tema dominante nos últimos meses foi o aumento de tarifas pelo governo Trump. Você pode atualizar como está a nossa percepção sobre esse tema, Hugo? Fala, Rafa. Podemos dizer que ocorreu uma redução substancial da incerteza sobre o choque tarifário nesse último mês, né? Claro, a incerteza sobre a política comercial norte-americana dificilmente vai desaparecer nas próximas semanas. Mas a gente avalia, né, que os riscos de algo mais disruptivo, né, do ponto de vista de comércio global, reduziu bastante, né? Nesse sentido, as negociações bilaterais dos Estados Unidos com diversos países, né, elas seguem em curso e principalmente a aproximação entre o Trump e o Xi Jinping corroboram essa perspectiva, né? Além da própria predisposição do governo dos Estados Unidos em negociar, né, a gente observou alguns contratempos jurídicos com relação à nova política comercial, uma vez que a legislação que sustentou, né, as tarifas recíprocas é frágil, né? É bem possível que o governo norte-americano tenha que recorrer a outras partes da legislação para aplicar sua política comercial. Mas, claro, assim, a resultante disso, Rafa, é um estreitamento da margem de manobra jurídica do Trump no país, tá? Então, olhando para frente, os eventos mais recentes seguem sustentando o nosso cenário de ausência de um choque tarifário mais disruptivo e de ausência de uma recessão nos Estados Unidos. Tá ótimo, Hugo. E eu também notei que o mercado começou a dar mais atenção para o quadro fiscal ruim nos Estados Unidos, principalmente nessas últimas semanas. Você pode trazer um pouco mais de detalhes para a gente sobre esse tema e se, na sua visão, existe algum espaço para algum ajuste fiscal ali nos Estados Unidos? Realmente, o espaço do debate que antes era exclusivamente concentrado na política comercial foi tomado pela política fiscal, né? Os olhares ficaram mais atentos ao tema dada a aprovação da Câmara, né, do projeto de extensão, de redução de impostos e outras medidas fiscais. O projeto ainda precisará ser levado para o Senado e vai retornar para a Câmara, né? De todo modo, as principais medidas já estão consolidadas. Do ponto de vista do impulso fiscal, o projeto representa uma moderada expansão para 2026, da ordem de 0,3% do PIB. Mas o mais importante aqui, Rafa, é o fato de consolidar a ideia de desequilíbrio fiscal nos Estados Unidos nos próximos anos. Para a gente ter uma ideia, é o maior déficit por mais tempo da história dos Estados Unidos, fora de períodos de guerra, né? As projeções indicam um déficit nominal em torno de 6,5% do PIB, com a dívida bruta, que hoje está um pouquinho abaixo de 100% do PIB, subindo 25 pontos percentuais nos próximos 10 anos. E aí, como tem sido a tônica dos últimos anos, apesar do quadro de deterioração, né, a pressão para um ajuste fiscal efetivo está quase totalmente ausente no debate público. Bom, ficou bem claro porque esse tema tem ganhado uma importância tão grande. E antes da gente partir para o cenário local, eu gostaria que você, Hugo, fizesse um balanço da atividade e inflação ali nos Estados Unidos e também, claro, do cenário de juros pelo Fed. Boa, Rafa. O comportamento da economia dos Estados Unidos tem sido bastante resiliente, né? Com o impacto modesto de toda a turbulência que cercou aí o debate de tarifas, mas o que a gente tem observado é uma continuidade da desaceleração dos Estados Unidos como um reflexo da política monetária que ainda está apertada, né? Para ilustrar isso, a despeito de toda a volatilidade do PIB com o movimento de antecipação de importações nesse primeiro semestre, muito provavelmente a economia continue crescendo entre 2% e 2,5%, que é basicamente o potencial dessa economia, tá? Em mais detalhes, o consumo das famílias voltou a subir em março e abril, a produção industrial segue estável. Agora, o maior ponto de atenção é a geração de vagas, que, ao nosso ver, tem apresentado uma desaceleração, em especial nos setores mais cíclicos e expostos à política monetária restritiva. Os impactos, aí você perguntou na segunda parte, né, sobre inflação. Os impactos sobre a inflação também têm sido bastante moderados, tá? Com estabilidade dos núcleos de inflação ao redor de 2,5% em termos anualizados. A postura do Fed segue cautelosa, aguardando o desfecho das tarifas e da política fiscal. Nosso ver, mais relevante que as alterações nessas políticas será o comportamento efetivo da economia nos próximos meses. O fato é que a política monetária segue apertada, com juros longos elevados. Isso seria compatível nos próximos meses com alguma redução de juros. Excelente, Hugo. Então agora fazendo a transição para o Brasil. O que vocês acreditam que será mais determinante olhando do cenário doméstico para frente agora? Esse ambiente global carregado de incertezas
ou as questões locais? Como a gente tem falado nos últimos meses, Rafa, mantemos a visão que o ambiente global não será determinante para o cenário doméstico, né? Claro, a economia brasileira sempre sente os efeitos das forças externas, muito por conta do canal do dólar, né? Contudo, o comportamento da atividade econômica, da inflação, da política fiscal, esse comportamento desse conjunto de fatores será determinante, será o mais relevante para a condução do Copom, né? E principalmente o comportamento dos preços dos ativos internamente. Tá ótimo, Hugo. E nesse sentido, a impressão de muitos, e até inclusive a minha, é que a Selic, nesse patamar de 14,75%, está historicamente muito alto e já deveria ter impactado de certa forma a atividade. Como é que vocês têm enxergado essa relação e a dinâmica da atividade mais recente, se estamos em um curso de desaceleração ou não? De fato, depois de um aperto de 425 pontos base de Selic, né, que saiu de 10,5 para 14,75, qualquer modelo econômico apontaria ali para uma grande desaceleração da demanda interna, do consumo e principalmente do investimento. Agora, indicadores mais tempestivos de atividade, o próprio PIB do primeiro trimestre, revelam uma economia mais resiliente do que seria compatível com o ciclo de política monetária. Entrando em mais detalhes, né, nesse primeiro trimestre, o consumo das famílias e o investimento registraram altas firmes, né, de 1% e 3,1% na margem, né? A geração de vagas e o aumento de renda real permaneceram robustos e, inclusive, a taxa de desemprego atingiu o menor patamar da série iniciada em 2012. Já no crédito, a gente tem visto sinais mais ambíguos, né? Houve arrefecimento de concessões de crédito em algumas linhas relevantes desse início de ano, como para veículos e aquisição de imóveis, enquanto nas demais linhas para crédito às famílias, o cenário ainda é de expansão robusta. Vale notar que a transmissão da política monetária para o crédito, né, Rafa, ela é relativamente mais rápida para a economia do que para a economia como um todo. Então, a gente está colocando bastante atenção no ciclo do crédito aqui. Então, assim, eu diria que falta clareza sobre o estágio dessa desaceleração econômica. E aí, em termos de números, para resumir isso, né, a gente segue com um crescimento, uma projeção de crescimento de 2% para esse ano e 2% para o próximo ano. Tá ótimo. E para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria de saber como está o cenário de inflação de vocês e os próximos passos da política monetária por parte do nosso Copom. Em relação à inflação, a gente tem salientado que houve uma estabilização dos núcleos em patamar ligeiramente inferior a 6%. As projeções dos analistas, né, o relatório Focus, né, tem permanecido relativamente estável, em torno de 5,5% e 4,5% para 25% e para 26%. Né? É interessante notar que, nesse caso, né, a apreciação da taxa de câmbio e a queda do preço do petróleo não foram suficientes, né, para reverter de forma mais significativa as projeções do ano corrente. Nesse sentido, nossa projeção de IPCA para esse ano é de 5,3% e 4,7% para o ano que vem. Né? Para a política monetária, a gente avalia que a estabilização da inflação corrente, das expectativas de inflação e o argumento de defasagem da política monetária seguem jogando a favor da manutenção da taxa de juros no patamar atual na próxima reunião, o que indicaria o fim do ciclo atual. Agora, de outro lado, essa resiliência da atividade, em conjunto com o fato de que existem novos estímulos fiscais, parafiscais e de crédito nos próximos 18 meses, né, eles reforçam que o período de manutenção da taxa de juros será mais extenso. Né? Então, acho que isso aqui a gente cria uma diferenciação em termos de política monetária. Por fim, assim, o Copom ele vai precisar observar uma queda mais efetiva da inflação corrente e sinais mais evidentes de desaceleração da atividade para que se possa discutir aí uma eventual redução do grau de aperto, né, da política monetária nos próximos meses. Tá ótimo, Hugo. Muito obrigado pelas explicações e por dividir com a gente esse panorama tão completo, tanto do cenário global quanto do cenário doméstico. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para assistir ao nosso vídeo mensal de Fundo de Destaque, onde aprofundamos ainda mais as leituras de mercado e as estratégias dos nossos fundos. Até a próxima, pessoal!